Bom dia a todos. Estamos dando início a mais um painel tributário da CCA Bernardon. Meu nome é André Bock da Silva. Eu conversarei com você sobre as alterações que nós tivemos na semana passada no tocante à legislação previdenciária e social. Depois o colega Reginaldo falará sobre questões relacionadas à legislação federal e, por fim, o Luiz Antônio sobre a legislação estadual e o IPI. Então, no tocante a questões relacionadas ao e-social, mais uma vez, como tem sido nas últimas semanas, até últimos meses, nós temos tido novidade. Então, o que nós tivemos de novidade agora foi a publicação do novo cronograma de implantação do e-social, que teve por destaque a criação de um terceiro grupo, um subgrupo, digamos, dentro do terceiro grupo, que é um grupo específico para pessoas físicas. Então ele ficou sendo chamado de terceiro grupo pessoas físicas, que é composto pelos empregadores e contribuintes pessoas físicas, exceto empregadores domésticos, que a partir do dia 19 de julho de 2021 estarão obrigados ao envio das informações constantes dos eventos da terceira fase, que são os eventos periódicos do S1200 ao S1299, referentes aos fatos ocorridos a partir da competência julho de 2021, então a partir de 1º de 7 de 2021. Quanto às informações pertinentes à área da saúde e segurança do trabalho, o prazo de início para as empresas do primeiro grupo ficou para o dia 13 de outubro de 2021. E para os demais empregadores, o início será dia 10 de janeiro de 2022, excetuando, é claro, os órgãos públicos que ainda não estão obrigados ao e-social. Então esses, até que ao meu ver, deveriam ser os primeiros, ficaram para a última posição em termos de início de cronograma do e-social. Depois nós tivemos, em relação ao Fundo de Garantia, a publicação da resolução número 1001 do Conselho Curador do FGTS, que criou regras excepcionais e transitórias mais favoráveis aos empregadores com parcelamentos de débitos do FGTS, vigentes em 27 de abril de 2021. E os termos dessa resolução são os seguintes: as parcelas com vencimento entre os meses de abril e julho de 2021, eventualmente inadimplidas ou não pagas, não implicarão na rescisão automática do parcelamento. No caso de não quitação das parcelas entre abril e julho de 2021, fica autorizada a reprogramação de vencimentos do fluxo de caixa, do fluxo de pagamentos, remanescentes, de modo a acomodar sequencialmente as parcelas que permanecerem em aberto, a partir do mês de agosto de 2021. Independentemente da formalização de aditamento contratual. E, por fim, uma outra regra que foi criada é que as parcelas não pagas integralmente que tiverem vencido ou vencerem originalmente nos meses de abril, maio, junho e julho de 2021 somente poderão ser consideradas inadimplidas para fins de rescisão do parcelamento a partir dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2021, respectivamente. Então essas regras elas foram criadas para favorecer também as empresas em situação difícil agora financeiramente, que tinham já um parcelamento com fundo de garantia, mas que digamos, dificuldade de caixa, que sentiram agora em razão principalmente da pandemia, poderão então, cumprindo essas regras excepcionais que foram criadas, mesmo deixando de pagar temporariamente
a parcela do Fundo de Garantia não perderão o seu parcelamento. Destaco que essas novas regras não afastam a incidência da atualização monetária e de todas as multas e demais encargos previstos na legislação para fins de parcelamento. Não se aplicam a débitos de fundo de garantia de caráter rescisório, que deverão ser pagos na forma da Resolução 940, também do Conselho Curador do FGTS, e terão seus procedimentos regulamentados dentro de 30 dias pela Caixa Econômica Federal. Então a Caixa se comprometeu em 30 dias, isso aí vai ser lá no final de julho, até lá regulamentar todas as regras desse, digamos, suspensão, dessa suspensão de pagamento das parcelas do Fundo de Garantia que for objeto de um parcelamento. Nessa semana, eu gostaria de ressaltar também que nessa semana nós tivemos uma consulta bastante interessante e que eu gostaria de compartilhar com todos vocês, que eu selecionei para nós conversarmos aqui hoje. A dúvida se referia à necessidade de informar no E-Social os valores custeados pelo empregador a título de ticket alimentação. Na tabela 3 do E-Social, que é a natureza das rubricas, temos diversas rubricas destinadas a informações de valores que não se configuram nem vencimento e nem desconto dos trabalhadores. Apesar de informativas, essas rubricas precisam ser informadas no E-Social. No caso objeto da consulta, considerando que esse nosso cliente é optante pelo PAT, que é o Programa de Alimentação ao Trabalhador, o valor total pago pelo empregador será informado no código 1806, que é o código alimentação em ticket ou cartão vinculado ao PAT. E o valor descontado do trabalhador será informado no código 9241, alimentação em ticket ou cartão vinculado ao PAT, desconto. Lembrando que temos outros casos semelhantes a esse, como é o caso do Vale Transporte, por exemplo, o seguro de vida e convênios médicos. Então, digamos que para ficar bem registrado com vocês, a questão desses convênios que são firmados pelas empresas, tendo ou não desconto, quando vocês forem informar no caso da alimentação, que é o código 1806, tem que informar todo o valor gasto pelo empregador. E depois nós temos um outro código, no caso que da alimentação é 9241, mas no caso do Vale Transporte nós temos outro código específico para o Vale Transporte, para informar a parcela descontada do trabalhador. Então, o que significa? Que geram 2 lançamentos no E-Social, quem tem um convênio, como é o caso da alimentação, e que também desconta do trabalhador uma parcela que para quem está no PAT é limitada a 20% do seu valor. Fiquem agora com o colega Reginaldo. Desejo a todos uma ótima semana e um bom final de manhã. Pois bem, bom dia a todos. Vamos dar continuidade agora ao nosso painel tributário. Vou tratar da legislação federal. O tema que a gente traz hoje aqui para apresentar aos senhores e fazer um breve relato diz respeito ao projeto de lei 2337/2021, que traz uma proposta de alterações na legislação tributária. A gente não gosta muito de falar sobre projetos de lei porque às vezes cria confusão na cabeça dos profissionais, para saber o que vale e o que não vale. Então, o projeto de lei está em tramitação, tem uma série de emendas e talvez muita coisa vai ser aprovada como está e outras não. Mas como a gente tem recebido aí uma avalanche de consulta por parte dos clientes
sobre o que está por vir, o que é verdadeiro, o que não é. Então nós vamos fazer um comentário assim dos principais pontos sobre o projeto. Tá? É lógico que nós temos que aguardar até o final do ano para ver o que é que de fato vai ser aprovado. Então o objetivo de apresentar esses tópicos aqui hoje é em função do debate que está havendo na sociedade, principalmente no meio empresarial, né, sobre os reflexos dessas possíveis mudanças. Então, a primeira mudança que tem diz respeito à tabela progressiva do imposto de renda das pessoas físicas. Então, hoje o limite de isenção, que é de R$ 1.900, vai passar para R$ 2.500. Então, quem ganha até R$ 2.500 vai estar totalmente isento. E quem ganha acima de R$ 5.300 vai pagar a alíquota de 27,5%. Então, o reajuste na tabela progressiva, ele não é um reajuste assim expressivo, né? Porque essa tabela progressiva está congelada desde 2014, então o reajuste aí é da ordem de 20 e poucos, 25%, 27%, então não é um reajuste expressivo, principalmente se nós considerarmos que o IGPM nos últimos 12 meses deu um salto aí da ordem de 35%. Então o reajuste está muito acanhado em relação ao período em que a tabela está congelada e aos próprios efeitos inflacionários dos últimos 12 meses. Mas a proposta é de aumentar a faixa de isenção para até 2.500 isento, e a partir dali a tabela progressiva, né, que vai de 15, 17,5, 20, 22 até 27,5. Acima de R$ 5.300, 27,5. Com relação ainda à pessoa física, tem também a questão do desconto simplificado, aquele desconto simplificado na declaração de ajuste anual, onde os contribuintes podem optar por aplicar o desconto simplificado, que dá uma dedução de até 20% da renda tributável, limitado a 16 mil no ano, né? Esse desconto simplificado, ele só vai valer para, se for aprovado assim no projeto, só vai valer para aqueles contribuintes que têm renda tributável até R$ 40 mil ano. Então, os contribuintes que tiverem renda tributável superior a R$ 40 mil por ano, eles não vão poder usufruir do benefício do desconto simplificado. Ou seja, vai valer a regra, as deduções legais permitidas, devidamente comprovadas. Então, o desconto simplificado é mais uma mudança, porque hoje o desconto simplificado ele beneficia todo e qualquer contribuinte, tanto o contribuinte que ganha R$ 1 milhão por ano, que pode descontar até R$ 16 mil da renda tributável, como o contribuinte que ganha 30 mil por ano, que tem um limite de 20%. Então, a partir de então, a proposta é apenas contribuintes com renda tributável até R$ 40 mil anos é que vão ter direito ao desconto simplificado. Uma outra proposta que tem no projeto de lei diz respeito ao ganho de capital das pessoas físicas na alienação de imóveis. Então, hoje, como a gente sabe, o ganho de capital na pessoa física, a tributação é feita a apuração do lucro, o lucro tributável, que é a diferença entre o preço de venda e o custo pago, e esse lucro tem uma série de reduções em função do tempo em que o contribuinte está com o imóvel em seu poder, em sua propriedade. Então, dependendo do ano de aquisição, pode ter um desconto, o lucro pode ter redução de 100%, aqueles imóveis que foram adquiridos até 1969 têm uma redução de 100%. E depois de lá para cá, tem descontos progressivos, que pode ter desconto da ordem de 80%, 90%, 10%, 5%. Se os imóveis que foram adquiridos há pouco tempo têm desconto de 5%, e os imóveis que foram adquiridos recentemente não tem desconto nenhum. Pois bem, a apuração do ganho de capital, existe uma proposta no projeto de lei que é de permitir para que os contribuintes
atualizem o custo dos imóveis para fins fiscais. Então, o que acontece? A proposta ela prevê que os imóveis que foram adquiridos até 31 de dezembro de 2020, o contribuinte pode promover a atualização do custo e pagar uma alíquota de imposto de renda sobre essa diferença, essa mais-valia que ele vai jogar na sua declaração. Ele vai pagar uma alíquota de 4%, está entre 4% e 5%. Hoje um projeto fala em 4%, a Receita Federal no seu material fala em 5%, mas a regra vai ser que o contribuinte vai poder atualizar os seus bens imóveis adquiridos até dezembro de 2020 e sobre essa mais-valia ele vai pagar uma alíquota fixa de 4% ou 5%, e vai ter o custo atualizado. É lógico que aqueles contribuintes que optarem por essa atualização não vão ter direito àqueles descontos pela aquisição do passado. Então, quem atualizar vai ser considerado como se estivesse adquirindo o imóvel em 31 de dezembro de 2020. Dali para frente é que vai contar os novos descontos. Os descontos passados vão ser todos aí praticamente limpados, não vai ter direito a desconto nenhum. Mas atualizou o valor do imóvel, o valor de mercado, se vender pelo mesmo valor, não tem ganho de capital nenhum e paga os 4% ou 5% que é a proposta que está no projeto. Então essa é mais uma alteração proposta em termos de alteração da legislação tributária. Agora entrando dentro das pessoas jurídicas, uma das propostas que tem seria a extinção da possibilidade da dedução para fins fiscais dos juros sobre o capital próprio. Então, os juros sobre o capital próprio, eles ficariam valendo somente até 31 de dezembro de 2021. Então, uma vez sendo aprovado essa alteração, a partir de 2022 não se teria mais para fins fiscais a possibilidade de deduzir os juros sobre o capital próprio como despesa financeira, tributando apenas em 15%. Então, é uma outra proposta na alteração que tira benefícios das pessoas jurídicas. Com relação aos dividendos, né, existe a proposta da tributação, né, das pessoas físicas ou jurídicas residentes no Brasil ou no exterior, de ter a tributação dos dividendos à alíquota de 20%, certo? Então, sempre que a empresa, pessoa jurídica, distribuir ou pagar juros, lucros ou dividendos aos seus acionistas, sócios ou titular da pessoa jurídica, haverá uma tributação de 20%. E aqui, a forma como está disposto no projeto, essa tributação incidiria sobre todo e qualquer lucro ou dividendo distribuído, independente do período de apuração dele. Vamos aguardar para ver se vai haver alguma alteração com relação a esse aspecto, porque a gente sabe que os lucros apurados até 2020, até dezembro de 2021, estariam isentos de tributação quando distribuído ou pago. Mas pelo projeto de lei, essa tributação vai incidir de uma forma direta sobre toda e qualquer distribuição ou pagamento de lucros ou dividendos. Então, independe do período da geração. E é lógico que quando se trata de beneficiário residente no exterior e residente ou domiciliado em países com tributação favorecida ou aqueles que tributam a renda abaixo de 20%, o alíquota do imposto de renda na fonte passa de 20% para 30%. E também observando a questão de capitalização de lucros. Então, os lucros distribuídos, eles são isentos, são tributáveis em 20%. Mas os lucros capitalizados, eles estariam isentos de tributação, desde que, aí é um cuidado que as pessoas jurídicas vão ter que passar a tomar, os contadores das empresas, os tributaristas, é que a legislação prevê que, o projeto de lei prevê que, havendo capitalização de lucros, eles são isentos, desde que a pessoa jurídica não tenha promovido nenhuma redução de capital nos últimos 5 anos e que também não promova a redução de capital nos próximos 5 anos. Então, sendo aprovada essa regra,
de tributação dos lucros, como está no projeto, é sempre que os profissionais da área contábil, os contadores, advogados, forem promover qualquer aumento de capital com lucros, vão ter que tomar esse cuidado, ver o que aconteceu nos últimos 5 anos em termos de redução de capital, se teve ou não redução, e vamos ter que implantar controle para a redução de capital nos próximos 5 anos, sob pena de fazer incidir a tributação do imposto de renda na fonte sobre os lucros capitalizados. É lógico que os lucros capitalizados serão isentos. O projeto de lei prevê que a isenção para os lucros capitalizados, observada a questão das reduções, mas, por outro lado, a pessoa física, o custo é zero. Então, aquelas cotas e ações bonificadas, diferentemente do que acontece hoje, que elas são agrega na declaração como rendimento isento, vai ser custo zero. Então, as cotas recebidas em bonificação, as ações recebidas em bonificação, só vai aumentar a quantidade de cotas e de ações, mas o custo da participação societária na pessoa física vai ficar o mesmo, não vai alterar o custo. Então, vai haver uma diluição do custo médio. E também nós temos uma outra alteração que diz que os lucros e dividendos pagos a sócio, acionista ou titular da pessoa jurídica que não tiver sido apurado com base na escrituração contábil, ficará sujeito à tributação pela alíquota única de 35%, ou seja, somente será tributável a alíquota de 20% os lucros e dividendos apurados através de escrituração contábil. Os lucros e dividendos distribuídos ou pagos que não tiverem sido apurados através da escrituração contábil, a tributação é de 35%, então bem mais gravosa. E existe com relação às microempresas, empresas de pequeno porte, existe uma isenção, né? Os dividendos, eles ficam isentos quando pagos até R$20 mil por mês. Os lucros de dividendos pagos pelas microempresas, empresas de pequeno porte, são isentos até o limite de R$20 mil por mês. E o que ultrapassar vai ficar sujeito à tributação dos 20%. Na hipótese da empresa pagar dividendo a pessoas, essas microempresas, empresas de pequeno porte, se pagarem dividendo para as pessoas ligadas, no caso cônjuge ou parente até 3º grau, a proposta é que esse limite de 20 mil, ele vale no conjunto dos beneficiários dos rendimentos distribuídos. Então, uma sociedade familiar, por exemplo, onde tem o quadro societário é formado por pais, esposa e filhos, o limite de R$20 mil, ele vale, um limite só para o conjunto de integrantes da mesmo grupo familiar. Então, ainda dentro da distribuição de lucros, né, o projeto prevê, como forma de coibir aquelas famosas distribuição disfarçada de lucros, porque uma vez que os lucros vão passar a ser tributados, por óbvio que é normal que muitas empresas, com o intuito de evitar o desembolso tributário, busquem alternativa para conseguir dispor dos lucros, né, sem pagar o tributo. Mas o projeto ele já prevê uma cláusula de distribuição, enquadramento como distribuição disfarçada de lucro. Que cláusula é essa? Se a pessoa jurídica emprestar dinheiro para a pessoa ligada e na data do empréstimo possuir lucros apurados a partir de janeiro de 2022, o empréstimo será considerado distribuição disfarçada de lucros. Ou seja, o próprio projeto de lei ele já está prevendo, o legislador ele está dizendo, os lucros gerados a partir de janeiro de 2022, você distribuindo vai ter a tributação, vai ter a tributação de lucros. Mas se você usar o artifício de gerar empréstimos para as pessoas ligadas como forma de evitar o recolhimento do imposto de renda, eles já estão incluindo já um artigo que prevê que esse empréstimo vai ser tipificado como distribuição disfarçada de lucro, o que significa que no caso de uma fiscalização vai haver a incidência do imposto acrescido da multa e dos juros. Então,
já fecharam uma porta de um planejamento tributário aí entre grupos, entre empresas, né, do mesmo grupo, né, que muitas vezes não necessariamente precisam de uma distribuição definitiva dos lucros, às vezes é momentânea, para fazer o uso do dinheiro do mesmo grupo. Nesse caso foi fechada essa porta, está sendo então prevista como distribuição disfarçada de lucro, a operação de empréstimo entre empresas do mesmo grupo, havendo lucros. Com relação ainda à participação no exterior, né, aquelas pessoas físicas e jurídicas que têm participações no exterior, eles já vêm em paraíso fiscal, já prevê, o legislador está prevendo que a pessoa física deverá declarar como renda tributável anualmente os lucros auferidos no exterior através de controladas que estejam sediadas em país que tributam a renda abaixo de 20% ou aqueles denominados de paraíso fiscal. Então, nesse caso, todas aquelas pessoas físicas que têm cotas ou ações de empresas no exterior, em países que são considerados como paraíso fiscal, vão ter que tributar os lucros de forma anual na sua declaração de ajuste anual. Então, não vai mais ficar sujeito à tributação só quando distribuição dos lucros. Então, agora a distribuição seria anual. É lógico que só vale essa regra para aquelas empresas, para aquelas investidas que estão em países que são considerados como paraíso fiscal. A outra alteração que tem, com relação a essa alteração aqui, ela busca beneficiar as pessoas jurídicas, que diz respeito à alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas. Hoje, como todos sabem, a alíquota do imposto de renda é de 15% e tem um adicional de 10%. A partir de 2022, passando essa proposta no projeto, a alíquota do imposto de renda de 15% ela vai cair para 12,5% em 2022 e 10% a partir de janeiro de 2023, mantendo-se o adicional de 10%. Então, é um benefício para as pessoas jurídicas, é um contraponto aí em relação à incidência da tributação dos lucros e também da extinção do juros sobre o capital próprio. Depois nós temos ainda a questão que as pessoas jurídicas do lucro real, a partir de 2022, seria extinto o regime de apuração do lucro real anual. Então, a partir de janeiro de 2022, em sendo aprovado o projeto na forma como está, a sistemática de lucro real anual vai deixar de existir. Em contraponto a essa alteração da extinção da sistemática do lucro real anual, o legislador está prevendo a possibilidade de os contribuintes, as pessoas jurídicas, poderem compensar o prejuízo apurado num trimestre nos 3 trimestres seguintes de forma integral, sem observar a trava dos 30%. O que significa, então, uma pessoa jurídica que tem sazonalidade nos seus resultados, ela pode apurar um prejuízo no primeiro trimestre, vamos supor de 1 milhão, no lucro real anual, esse prejuízo ela compensa integral nos próximos meses até o final do ano. Então, é um fato gerador complexivo e o que vale é o lucro de janeiro a dezembro, onde se compensa os lucros e prejuízos apurados nesse período. Com a extinção do balanço anual, o que vai valer é períodos trimestrais. E nesse caso, a pessoa jurídica apurou um prejuízo no primeiro trimestre, ela vai poder usar esse prejuízo para compensá-lo nos próximos 3 trimestres sem a limitação da trava. Passados 3 trimestres, esse prejuízo ele vai para o estoque normal, sujeito à compensação limitada à trava dos 30%. Então, essa alteração é uma alteração muito importante e ela é uma alteração que certamente vai repercutir
de forma sensível no caixa de muitas empresas, porque principalmente aquelas que são muito suscetíveis a períodos de apuração de lucro, a sazonalidade. Aquelas que apuram lucro no primeiro trimestre, no segundo, ou que apuram lucro no terceiro, quarto trimestre, essas vão sentir bastante essa mudança em função da extinção do balanço anual. Depois, nós temos a questão dos prejuízos fiscais. Os períodos fiscais anteriores, né, de resultados anteriores, eles continuam com a trava dos 30%. Então, não tem nada de alteração mais. Bom, com relação à legislação tributária, tá, dessas principais alterações que a gente tinha para trazer, tem mais uma que a gente para apontar ali, que diz respeito às SCP. Tá? A Sociedade em Conta de Participação, o projeto como está, ele prevê que a partir de 2022, o regime tributário da Sociedade em Conta de Participação vai ter que ser o mesmo da sócia ostensiva, o que significa que não vai poder haver mais essa dualidade de modelos de tributação entre o sócio ostensivo e a SCP. Se o sócio ostensivo é lucro real, a SCP obrigatoriamente vai ter que ser lucro real. Se o sócio ostensivo é lucro presumido, a SCP obrigatoriamente vai ter que ser lucro presumido. O que significa dizer que para muitos empreendimentos onde há esse planejamento, vai haver uma perda de benefícios, né? Pois bem, pessoal, ainda com relação ao mercado financeiro, nós temos a unificação das alíquotas, que hoje tem essa progressividade de 15, 17,5, 20, 22,5. Vai haver uma unificação, uma tributação única de 15% dos rendimentos no mercado financeiro. Inclusive os fundos de investimento imobiliário, o projeto prevê a tributação desses fundos, onde não haverá mais a isenção que tinha até então para alguns tipos de fundos de empreendimento imobiliário. Então, no mercado financeiro, a proposta do projeto de lei é instituir uma tributação única de 15%. Pois bem, esses seriam assim, os breves comentários que a gente gostaria de fazer sobre esse projeto de lei 2337 e que está dando muito o que falar no mercado. Nós continuamos à disposição dos clientes, todos aí para consulta, que o pessoal tem ligado com frequência sobre o que vai afetar ou não, mas a gente queria transmitir em geral para todos esse recado que é para ficar mais esclarecedor. Como eu disse no início, isso é um projeto de lei, não são alterações já efetivadas. É um projeto de lei que nós vamos ter que aguardar para ver o que vai ser efetivamente aprovado de tudo isso, o que vai ser alterado, incrementado, novas alterações. Mas nós estamos aí acompanhando toda essa evolução e, à medida em que entendermos necessário, vamos fazer um novo relato sobre esse projeto de lei. Um bom dia a todos, uma boa semana e obrigado mais uma vez pela participação. Até a próxima. Bom dia a todos. Dando continuidade ao painel tributário da CCA, vamos passar agora para a legislação estadual do Rio Grande do Sul. Além das alterações vinculadas à legislação própria do regulamento do Estado, nós temos também publicado ou divulgado, né, notícias tanto da Cefaz, que é a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, como também do próprio portal do SPED, né, relativo à nota fiscal eletrônica, enfim. Tivemos a notícia do site da Cefaz no dia 29 de junho, quanto à nota técnica número 3 de 2016, na versão 2.00, né, que altera a tabela de NCM. Então, de acordo com essa notícia, foi publicada na aba Documentos, opção Notas Técnicas,
né, a versão 2.0 desta nota técnica, que altera então a tabela do NCM a partir de 1º de julho de 2021. Tá? Então, essa notícia principalmente para aqueles que se envolvem, né, com a parametrização da nota fiscal eletrônica, né, até mesmo a sua constituição, enfim, né, que utiliza digamos assim, as características, né, para fins de identificação da NCM do produto no documento fiscal. Também foi publicada a versão 2.0 da nota técnica 005 de 2020. Essa nota técnica trata da criação e atualização de regras de validação, com pequenas correções nos documentos fiscais. Depois nós tivemos uma alteração vinculada ao regulamento do ICMS, o decreto 55.963, publicado no Diário Oficial do dia 30 de junho, quanto a equipamentos hospitalares. Então, realiza um ajuste na redução da base de cálculo do ICMS nos recebimentos decorrentes de importação do exterior efetuada por hospitais, clínicas, médicas, credenciadas, enfim, que não tiverem, produtos esses que não tiverem similar no país, né, de forma que resulte em carga tributária de 7%. Depois tivemos uma alteração também no dia 30 de junho ainda, o decreto 55.964, tá, tratando do e-commerce, tá, em relação aos créditos presumidos desta atividade, que teve início neste ano de 2021, mas ficou pendente uma questão vinculada à transferência entre estabelecimento da mesma empresa. Por quê? Porque nestas transferências se dá o benefício do diferimento do imposto. Então, houve um ajuste técnico para vedar o aproveitamento do crédito presumido, né, vinculado à mercadoria na hipótese de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa. Isso está previsto lá no artigo 32, inciso 192, da nota 7 do regulamento do ICMS, o livro 1 deste dispositivo legal. Depois o decreto 55.965, tratando da isenção do ICMS, ele altera então dispositivos quanto à legislação do ICMS nos recebimentos de mercadorias do exterior. Diversos dispositivos lá do artigo 9º, né, do regulamento, vinculado a isenções, foram alterados. Então é importante que o contribuinte observe esses incisos, né? Inciso 42, 43, também o 45, 46, 47, né? E também o inciso 91, todos do livro 1 do regulamento. Além de dispensar também a apresentação da guia para a liberação da mercadoria estrangeira nos recebimentos do exterior ao abrigo da isenção deste imposto, relativamente a bens integrantes de bagagens de viajantes e de medicamentos importados por pessoa física para uso humano. Também lá no livro 1, artigo 9º, inciso 44 e também o 45, que trata deste assunto. Depois nós passamos então para as orientações normativas, onde tivemos a publicação da Instrução Normativa número 50, agora no dia 29 de junho, e ela fixa o percentual de carga tributária para o segundo semestre do ano de 2021 para as operações com querosene de aviação. Então é específico para este segmento, né? Nós temos lá no capítulo 3 do título 1, item 9.3, especificamente quando a adquirente da querosene, no caso de aviação, for a Gol, né, linhas aéreas, e também a Azul, linhas aéreas, e também a Azul Conecta, né, relativamente a este benefício fiscal. Depois tivemos a Instrução Normativa 51 do dia 29 também,
tá? E ela atualiza a lista de bebidas quentes sujeitas à substituição tributária, tá? Então, alterando o preço de diversos produtos, dentre os quais o item 1 trata da bebida alcoólica mista, batida e similares. E também o item 7, que é cooler, e também o item 8º, que é gin e genebra, especificamente quanto ao item 8.38, Valesa Gin. Tá? Então, atualiza então os preços, né, relativo a estas bebidas, conforme esta Instrução Normativa 51 de 2021. Depois nós tivemos a Instrução Normativa 52, tá, também publicada no dia 30, referente a calçados e artefatos de couro. Tá? Ela ajusta então dispositivos do regulamento do ICMS que tratam do crédito presumido admitido para os fabricantes de calçados e também de artefatos de couro, né? Bolsas de couro, seus acessórios, enfim. Né? Todos eles tratando digamos assim, de benefício do crédito presumido, né? Previsto no artigo 32 do regulamento, e adequando as alterações promovidas pelo Decreto 55.739, esse decreto foi publicado no dia 27 de janeiro de 2021, que detalha procedimentos relativos ao encerramento da sistemática de tributação, que beneficia esses contribuintes. Então, situações em que nós temos que observar o levantamento, né, do inventário, do estoque de mercadorias, preenchendo o bloco H da escrituração fiscal digital, né? Enfim, para termos então a informação do estoque inventariado no primeiro dia do mês subsequente para fins de ajuste correspondente à saída, né, do contribuinte dessa sistemática de crédito presumido admitido para os fabricantes de calçados e artefatos de couro. Depois nós tivemos a Instrução Normativa 53, também do dia 30 de junho, e ela trata do crédito presumido para os produtos importados sem similar nacional, ou pelo menos, sem similar no mercado gaúcho, no território gaúcho. Né? Então ela altera instruções para a apropriação deste crédito presumido na operação de saída, né? Então, é um benefício que é concedido na operação de saída do estabelecimento importador de mercadorias destinado à comercialização, né? Que forem realizado por intermédio de portos, aeroportos ou pontos de fronteiras alfandegados, situado no Rio Grande do Sul e com desembaraço aduaneiro no estado do Rio Grande do Sul. Então, ela promove a alteração na data inicial da fruição, referente ao dispositivo que trata de garantias, definição de base de cálculo do valor da garantia, o ajuste também relacionado aos documentos necessários a serem apresentados, né, junto com a lista de mercadorias que dá condições para aproveitamento desse crédito presumido, né, que relativamente aos produtos que a empresa importadora, então, pretende importar. Tá? Então, seriam as alterações, né, vinculadas a produtos ou empresas que estão importando, né, mercadorias ao abrigo do diferimento, né, na importação, no desembaraço aduaneiro, com posterior crédito presumido na venda no mercado nacional. Depois tivemos a Instrução Normativa 54 e ela publica o IF do mês de julho de 2021. Tá? Esta UIF no mês de julho, que é para fins de crédito presumido do Fundopem, ela passou o seu valor, né, para 28,93, conforme disposições alteradas lá no apêndice 26 da Instrução Normativa 45/98. E depois nós tivemos a Instrução Normativa 55, também do dia 30 de junho, relativamente aos distribuidores hospitalares. Esta instrução normativa alterou então a relação dos distribuidores
que tem sido uma constante, né? Empresas que saem, né, dessa condição de distribuidor, empresas que entram nessa condição de distribuidor e são relacionadas lá no apêndice 35 da instrução normativa. Então, com essa instrução normativa agora, foram acrescentados ao apêndice, né, os distribuidores Nipro Medical, Alfamed Dental Santa Maria, Osp Box Distribuidora e Sequete e Cadini. E foram excluídos os estabelecimentos Well Distribuidora, Exemplar Med, ADL Med, Laboratório B Brown e Félix Comércio de Produtos Hospitalares. Então, empresas que foram retiradas ou excluídas, né, do benefício da inaplicabilidade do ICMS substituição tributária, conforme previsto no artigo 103, parágrafo 3º do livro 3 do regulamento do ICMS. Então, essas as alterações que eu gostaria de trazer na esfera estadual, e desde já nós desejamos um bom dia para todos, né? E também um bom resto de semana para todos também.